Tudo bom, Zanin? Como você tá? Eu tô sem seu áudio. Será que é a gente? Ou você tá mutado? É lá mesmo, é aí com você. Estava Deixa eu... mutado. Ah, agora foi. Tudo bom, Zanin? Tudo bom. Tudo bem, que eu entrei um pouquinho antes e eu deixo Isso. mutado para não ter interferência de ruídos enquanto vocês estavam falando aí. Mas me desculpe, eu deveria ter ligado. Acho que eu perdi a prática em 2 semanas que eu faltei, seria esse? Tô achando, né? Mas não é isso não. Todo mundo faz isso. Eu tô acostumada. Realmente, entra, deixa mutadinho para não atrapalhar a conversa anterior, né? Depois acaba esquecendo. Normal, sem problema algum. Mas você tá bem, né? Tudo certo? Foram 2 boas semanas? Foi tudo ótimo. Eu estava viajando Sim. nas 2 sextas-feiras, eu estava em trânsito, então não deu realmente para participar, mas senti falta, viu? A gente acostuma, né? Então eu senti falta. Acostuma. Você sabe que enquanto eu não converso com você, eu não posso cestar. Eu só sextou aqui para mim depois de conversar com o Luiz Zanin, poxa. Então fica faltando a conversa com o Zanin. Senti falta também, Zanin. Vamos Mas lá, é vamos para mim a mesma começar. coisa. Na Diga. verdade, o meu fim de semana só começa depois da Tá participação no Bom vendo? para Todos. Tá vendo? Por aqui é a mesma coisa. Precisa sempre ter aqui Luiz Zanin no Bom para Todos. Vamos começar falando sobre as estreias no cinema e a gente tem filme brasileiro estreando e eu achei bacana porque na pauta aqui que você nos envia, você chamou a atenção para as comédias que tentam trazer a população de volta para os cinemas e para prestigiar o cinema brasileiro, né? E a gente tem esse filme que é o Tire Cinco Cartas. Eu assisti o trailer, gostei bastante ali do trailer, é com a Lília Cabral. Me conta mais sobre esse filme, nos conte mais. Então, Thalita, porque a gente já tinha conversado sobre a situação do cinema brasileiro que não está nada boa em termos de público, né? Até acho que falei para vocês aí um número, né? Estava abaixo de 1% de participação no total de bilheterias, que é muito pouco, assim. Eu acho que é um nível histórico no sentido negativo do termo, né? Uhum. Eu tenho a impressão que isso, apenas logo após da era Collor, que ele desmontou completamente o cinema brasileiro, é que nós atingimos um grau tão baixo. E naquela época a gente não tinha a produção de filmes que a gente tem hoje. Hoje a gente tem, com todos os percalços, tem uma produção considerável de filmes brasileiros. Então o público, por uma série de motivos que ainda estão em discussão, acabou se afastando um pouco dos cinemas e, em particular, dos filmes brasileiros. Então há todo um movimento aí de reconquista, de tentativa de reconquista desse público, né? Houve a questão da pandemia, né? As pessoas se acostumaram muito com o streaming, né? Se desacostumaram de sair de casa e ir às salas de cinema, né? Também às vezes o cinema está muito caro, às vezes, né? A pessoa para fazer um programa no shopping, um casal, por exemplo, assim, gasta uma grana para ir no shopping, são os ingressos, se for de carro, é o estacionamento, se for tomar um lanche, é tudo caro. Então, são vários fatores que estão sendo estudados aí pelo pessoal do cinema, para ver como que se reconquista o público. Agora, uma coisa se sabe, mesmo antes da pandemia, o tipo de filme brasileiro que atraía muito o público eram as comédias. E, em particular, milhões de espectadores, com aquela caracterização que ele próprio fazia, inspirado na mãe dele, que era a Dona Hermília, que era muito engraçado, são filmes assim muito legais, tal, até com um fundo bastante progressista, né? E que encantavam as pessoas e levavam para o cinema. O Paulo Gustavo, todo mundo sabe, morreu durante a pandemia de Covid, né? E o cinema brasileiro, de certa forma, ficou órfão desse cara que trazia milhões de pessoas para as salas de cinema. Então, há todo esse movimento de tentar assim revalorizar estrategicamente as comédias, e é nesse momento que surge essa comédia que é bastante interessante, mesmo ao nível de produção, porque embora tenha como ator e atriz principal dois artistas sediados no Rio de Janeiro, que é a Lília Cabral e o Stepan Nercessian, ela, em boa parte, o cenário é em São Luís do Maranhão.
É uma produção de São Luís, né, junto com outras pessoas, com outras associações de produtores, mas é sediado. Então, o local da comédia, pelo menos a grande parte da ação, se passa em São Luís, o que é muito legal isso aí. Eu conheço a cidade, adoro São Luís, acho uma das cidades mais lindas do Brasil, né? Um povo simpaticíssimo, maravilhoso, né? E a comédia pega um pouco esse tônus, vamos assim dizer, da cidade. Eu acho que até que é um dos pontos mais específicos, né? E mais fortes desse filme, né? E o outro é a Lília Cabral, que está maravilhosa. Eu acho ela uma atriz maravilhosa. Ela tem uma pegada cômica muito boa, assim, o time da comédia. A comédia, você sabe que é tempo, né? Com uma pessoa que tem pessoa que conta piada bem, é aquele que consegue sustentar o tempo, vai contando a história e tal, e manipula bem o tempo. E os atores e atrizes cômicos é a mesma coisa. Tem que ter esse sentido do tempo mesmo, do timing, como se diz, para produzir o efeito cômico. E ela é muito boa nisso. E ela interpreta uma pessoa que é uma mulher que seria de origem maranhense, mas ela vai para o Rio de Janeiro tentar realizar o sonho dela, que é ser cantora. E não consegue, não rola. Aí, o que ela faz? Para se virar, para ganhar um dinheirinho, ela começa a jogar cartas de tarô, né? E é uma enrolona. Eu não sei da efetividade do tarô, eu não entro no mérito dessas coisas, não sei. Mas, enfim, ela é mostrada como uma picareta, que engana os outros, engana as outras pessoas, fala que vai acontecer coisas maravilosas no futuro dessas pessoas e tudo mais, e ganha o dinheiro, o dinheirinho dela é ganho dessa forma. E ela é casada com esse personagem que é interpretado pelo Stepan, que é um tremendo ator também, um tremendo ator tão ótimo na comédia também, né? E ele é simplesmente, ele é um cover do Sidney Magal. Aí acontece um negócio, eles estão lá no Rio de Janeiro, ela sabe que houve um falecimento na família dela e que ela tem uma herança para receber em São Luís, né? E, além do mais, acontece um roubo, né? Outros personagens são ladrões de joias. Parece que esse negócio de joia está muito na moda do Brasil contemporâneo, né? Não sei. Verdade, pois é. Crimes cometidos assim, em torno de joias, tá? Parece que, não sei, parece uma sincronia das coisas. Enfim, esses ladrões, eles roubam um anel precioso e, por artes misteriosas, esse anel vai parar nas mãos dessa personagem que é interpretada pela Lília Cabral. E aí como ela vai para o Maranhão, esses ladrões vão atrás dela, né? E ela vai se encontrar em São Luís com a irmã, na verdade, que é meia-irmã dela, e elas têm uma rivalidade não resolvida, tal. Então tem esse lado cômico, mas também esse lado vamos dizer assim, de dramas familiares. O filme mistura muita coisa, como vai ver o espectador. Eu não quero adiantar mais da história para não ser acusado de estar dando spoiler. Mas existe uma série de misturas assim, entre o cômico, esses dramas familiares, né, que são feitos principalmente em torno dessa rivalidade entre irmãs, né? Há um dado romântico, que é o relacionamento desse casal, da Lília e do Stepan, né, que é um casal já de certa idade, então, não sei o quê, um casal de coroas, mas que tem um relacionamento muito bonito, tal, e não sei o quê, mas algo acontece que vai se colocar como empecilho para esse casal, né? Então, tem uma série de misturas. Os cinéfilos mais espertos vão encontrar alguma relação desse filme com aquele filme chamado Ghost, né, com Patrick Swayze, filme mais ou menos antigo, já que fez um tremendo sucesso aqui no Brasil e em todo o mundo, né? E também com um filme chamado Dona Flor e seus dois maridos, né? Que vai ser como se fosse um diálogo dessa comédia contemporânea com esses dois filmes mais antigos. Eu achei divertido,
Eu achei uma comédia que não apela para gritaria e não apela para escatologia, né? É uma Sim. comédia assim bem assim num nível assim bem tranquilo, vamos dizer assim, né? Em tom baixo, né? Achei divertido, achei legal. O ponto forte mesmo que eu acho de tudo isso é a Lília Cabral mesmo, que é uma atriz formidável e você fica assim, grudado no personagem, na personagem dela, né? Esperando qual vai ser o destino daquela mulher que joga cartas para prever o destino dos outros, mas não consegue jogar cartas para si mesmo e adivinhar o seu próprio destino. É legal e tomara que o público vá, né? Tomara que o público vá e que sensibilize as pessoas e que vão assistir no cinema. Agora, a gente não sabe, a gente vai saber disso na primeira bilheteria que ele vai ter agora no final de semana. Ele já está em cartaz desde ontem, quinta-feira, mas é no primeiro fim de semana que um filme em sala de cinema define sua carreira. Se ele vai bem no primeiro fim de semana, ele tem tudo para deslanchar e para fazer uma bela bilheteria. Se ele fracassa, é muito ruim, é muito difícil de recuperar. Então, vamos torcer, porque o cinema brasileiro, indo bem em alguns filmes, ele acaba trazendo o público também para os outros filmes. Então, beneficia a cadeia produtiva como um todo, e a gente que gosta de cinema brasileiro fica torcendo por isso. Nossa, torcendo demais para que realmente ele tenha sucesso nessa movimentação de fomentar o cinema brasileiro. Aliás, o nosso próximo filme a ser comentado também é um brasileiro, né? Chama Mirante. Uhum. Eu vi o trailer, eu não sei se é o termo certo de se dizer, mas ele parece bastante experimental, porque ele traz muitas imagens, uma reflexão sobre o que foi o impeachment da presidenta Dilma, né, em 2013, impeachment de Dilma, chegada de Bolsonaro ao poder. Ele faz uma leitura ali a partir de muitas imagens e observação disso tudo. Isso mesmo, é um documentário, mas é um documentário bastante diferente, bastante original nesse sentido. Só para você ver como é que quais são as dificuldades do cinema brasileiro, Thalita, eu vi esse filme num festival de 2019, antes da pandemia, né? Só agora, em 2023, que esse filme encontrou um espaçozinho para entrar nas salas comerciais, para que o público possa ver. Então, essa é a dificuldade do cinema brasileiro. E esse é um filme que vale muito a pena ser visto pela originalidade, apesar daquele momento já ter passado, ele ficou na história. Tudo que está na história é digno da nossa atenção, mesmo porque a gente não quer repetir certas coisas da história que nós vivemos recentemente, né? E esse diretor, que chama Rodrigo John, ele tirou a inspiração para esse filme de um acidente, ou de um problema que ele teve, um problema físico que ele teve. Ele sofreu uma ruptura de ligamentos do joelho e teve que ficar em casa, né, para recuperar, né? E da casa dele, do apartamento, de um prédio dele, ele ficou observando o que acontecia na cidade. É como se fosse um observador distante de tudo aquilo que está acontecendo, né? A cidade, os movimentos, passeatas, pelo impeachment, ou contra o impeachment, depois o vazio das ruas, quando se instala a pandemia. Ele é um observador da janela, ele observa a vida através da janela dele e vai filmando, e vai registrando isso, né? E vai registrando de uma forma dramática. A gente vê, por exemplo, passou, olha, pessoal, polícia, tal, depois as ruas vazias, e depois um blackout e tal, sei que tem panelaço também, né? Tem urubus que voam sobre a cidade e tem, olha aí, nuvens carregadas sobre a cidade de Porto Alegre, que é onde ele mora. Então, ele faz toda uma descrição desse transe político e sanitário a que nós fomos submetidos recentemente, quer dizer, golpe contra Dilma em 2016,
eleição de Bolsonaro, 2018, depois a pandemia, os anos de pandemia, que todo mundo achava que ia ser uma coisa curta, em um mês já estava resolvido, e nós ficamos aquele tempão, né? Presos em casa, sem poder sair e tal, e sem saber qual seria o destino do país, e ao mesmo tempo aquele caos político, né? Tudo isso, de certa forma, está mostrado no filme através desse observador solitário, trancado dentro da casa dele, com a câmera dele, com a teleobjetiva dele, flagrando o que está acontecendo ao redor. É muito original, muito bem feito, eu gostei muito desse filme. E eu acho que ele não perdeu esse caráter de documento de um tempo histórico que nós vivemos e que, às vezes, nós tendemos a esquecer. E a gente não pode esquecer, né? Por mais sofrimento que nos causa, não quero lembrar disso, tal. É melhor lembrar do que repetir, né? E esse filme é uma advertência, e ele tem esse lado que, tecnicamente, ele é muito bom, muito bem feito, muito bem construído. Você tem um panorama de uma época toda através do tempo de duração dele, que não chega a 1h30. Muito bacana, legal. Sempre importante, né? Revisitar passado, refletir sobre. Bacana demais, legal. O próximo é uma grande produção, né? É A Última Rainha, que traz a história do conflito relacionado à Argélia. Inclusive, é um filme que vem da Argélia, né? Esse é uma total raridade. Eu não me lembro a última vez que um filme argelino chegou ao circuito comercial brasileiro. Chega, às vezes, nas mostras, assim, a gente tem. Sim. Mas mesmo nas mostras é raro. E esse filme, como o pessoal está vendo aí nas imagens de trailers e tudo mais, é um épico. E é um épico muito bem filmado. Ele deve ter custado uma grana de produção e conta a história dessa rainha, né? Zafira, né? Que não se sabe se existiu mesmo ou se faz parte da lenda argelina, de formação da Argelina. A ação, ela se passa assim no início dos anos 1500 e pouco, né? Então, bem distante no tempo, né? Ela é casada com o sultão, a gente usa rainha, o termo, na verdade, ela seria uma sultana, né? Seria o termo muçulmano, né? Para soberano, né? Ela é casada com a rainha e, ao mesmo tempo, em Argel, na cidade de Argel, né? Que é ocupada pelos espanhóis, essa cidade é tomada por um pirata, né? Chamado Harud Barbarossa. Tá? São personagens históricos, mas que flertam ali com a lenda, então você não sabe exatamente o que é, né? E essa rainha, ela é interpretada por essa Adila Bendimerade, e que encarna um tipo de mulher poderosa que a gente não sabe exatamente se existia naquela época, se bem que existia, na antiguidade existia Cleópatra, que era uma mulher extremamente poderosa também. Então, por que a rainha, essa sultana, não pode ser também, né? E quem for assistir o filme vai ver que ela, no meio de uma trama bastante sanguinolenta, com cenas de ação, cenas de combate, traições dentro do palácio, assim, uma coisa meio shakespeariana às vezes, né? Ela é uma mulher que toma as rédeas do seu próprio destino. Existe esse diálogo, realmente, quando você faz um filme histórico, muitas vezes você fala mais do ponto de vista do presente do que de uma reconstituição fiel do passado. E nesse caso, como se trata de uma lenda também, a liberdade do diretor se amplia, né? Na verdade, esse filme ele é dirigido por uma dupla, pela própria atriz, a Adila, e pelo Damian Unuri, que é um diretor mais experiente. A impressão que se dá, ela está na produção também, a mulher, né, que faz o papel principal,
é co-diretora do filme, está na produção também, que esse é um projeto muito dela. Esse é um projeto dela, ela deve ter ouvido falar dessa lenda, ela se entusiasmou com isso, quis levar para as telas e encontrou a parceria num diretor e os dois trabalharam juntos nesse filme, que é muito bom tecnicamente também, assim, até em termos de filme de combate, de luta, tal, as pessoas que forem ver esse filme vão ficar surpresas, né, pela eficácia do filme, pela verossimilhança, né, parecem combates reais assim mesmo. E como vocês podem ver pelo trailer que está sendo exibido agora, o filme é muito bonito do ponto de vista fotográfico, muito bonito mesmo, é lindo. E tem um outro detalhe, acho que eles tiveram toda a facilidade do governo argelino de filmar nos palácios reais, quer dizer, que são relíquias arquitetônicas do país e que foram abertas para o filme. Isso muitas vezes não acontece, porque só quem viu uma equipe de filmagem trabalhar sabe que eles botam os lugares de cabeça para baixo. E, às vezes, em sítios históricos que são muito delicados, né? São muito antigos, são muito delicados, as filmagens podem prejudicar. Mas, no caso, o governo argelino franqueou assim, as locações reais. Então, as ações se passam nas locações históricas reais, o que assim dá um tchan a mais para esse filme, dá um quê assim, de verdade, de verossimilhança, que é bem interessante. É um filme que eu gostei do filme, é uma novidade, é uma experiência para quem quer ver um filme de uma cinematografia praticamente desconhecida da gente, que não chega por aqui, né? E que, surpreendentemente, é muito bom também. Muito legal também. Perfeito. A última dica, você gostaria de trazer a estreia da semana passada ou vamos para uma dica de streaming? Vamos trazer a estreia da semana passada? Se o pessoal me perdoar sem streaming hoje, porque o streaming fica valendo, né? Sim. Aliás, eu quero dar uma dica antes. Tá? Eu não vi também, mas está entrando hoje um filme chamado O Conde, do Pablo Larraín, do chileno Pablo Larraín, que mostra, é uma comédia de humor negro, mostrando o Pinochet, o ditador chileno Pinochet, como um vampiro, né? E entrou hoje na Netflix. Eu não vi ainda, eu vou comentar semana que vem esse filme com vocês. Mas quem quiser adiantando o expediente, já vai vendo e a gente comenta semana que vem. E esse filme da semana passada, que eu não pude comentar, mas eu acho interessante, que ainda está em cartaz, que é o Golda, A Mulher de uma Nação, né? Que é um filme dirigido pelo israelense Guy Nativ, né? E que traz a grande atriz britânica Helen Mirren no papel da política israelense Golda Meir. E não é um filme que seja uma cinebiografia mostrando toda a trajetória de vida dessa personagem, não. Ela vai ser flagrada num momento muito preciso da vida dela, durante a guerra do Yom Kippur, em 1973, em que ela tem que enfrentar essa guerra, que é deflagrada pelos países árabes, de surpresa, durante o feriado religioso do Yom Kippur, né, em Israel, e ela tem que tentar defender o país dela. Ela nessa ocasião, ela já é uma senhora de idade e está doente, está enfrentando um câncer. E fuma como uma chaminé, né, e tem que fazer toda uma articulação de bastidores, inclusive diplomática, para tentar obter uma ajuda adicional dos Estados Unidos para poder combater essa guerra. Ela está maravilhosa, está maquiada, parece um pouco com a Golda Meir real, mas o que mais é interessante é a maneira como ela interpreta isso, né? E interpreta e encarna essa personagem, que dá um grau de verdade muito grande. E é um filme adulto, é um filme sobre a guerra diplomática, sobre os interesses.
Ela é mostrada, Thalita, de uma maneira, em geral, positiva. Você mostra que existe uma admiração do diretor, de quem concebeu o filme, pela figura política da Golda, mas, ao mesmo tempo, os aspectos negativos dela não são escondidos. Né? Ela tem uma carga assim, ela de muita sagacidade política, né? Nessa intervenção bélica, mas, ao mesmo tempo, ela traz ressentimentos terríveis da história dela, porque ela é de origem, olha, engraçado, é de origem ucraniana. Ela nasceu em Kiev em 1898, e ela cresceu, era menina, sob o czarismo, e sofreu todo o antissemitismo da Ucrânia naquela época. Então, ela mostra assim, uma profunda desconfiança em relação à então União Soviética que existe na época em que essa guerra entre árabes e israelenses se dá. Então, toda a intolerância e todo o preconceito dela mesmo em relação aos russos e soviéticos aparece claramente no filme. Então, não é um filme que é uma hagiografia no sentido de santificar uma mulher que teve uma atuação realmente polêmica, mas é muito admirada em seu país, mas vê assim como a realpolitik, como dizem os alemães, a política real da realidade, que a pessoa tem que ser mesmo prático e eficaz naquilo que está fazendo, como ela pode ser dura e como exige que haja um estadista para esses momentos de crise, para tirar o seu país de uma situação muito difícil. É muito legal, é um filme para adultos e de adultos. Zanin, menos de um minuto para comentar a pergunta do Henrique Nunes. A indicação do Kleber Mendonça do filme do Brasil para o Oscar, tem chances? Eu acho que tem, a gente não tem acertado muito, mas, de qualquer forma, eu acho que a comissão está de parabéns por ter indicado esse filme. É um grande filme brasileiro, vocês não percam, quem não foi ver ainda, vá ver esse filme. Eu não sei se ele vai prosseguir. Você sabe que ele é apenas o indicado do Brasil, ele tem que ser escolhido pela Academia de Hollywood em 2 etapas. Primeiro eles escolhem uma lista menor e depois apenas com os finalistas. Eu não sei se ele vai ter chance, não sei quais são os concorrentes dele exatamente ainda. Tal. A gente não tem acertado muito. Agora, tomara que ele prossiga, porque é um belo filme brasileiro e acho que, se chegar na final, tem alguma chance, sim.